Vamos então falar sobre o beijo. Uma coisa boa, né, gente? Não dá pra não beijar, vamos combinar? Só que aí é importante que você fique em alerta para a quantidade de pessoas que você vai compartilhar esse momento tão íntimo nessa época do ano, que as pessoas ficam mais liberadas, que é o carnaval. Muitas são as doenças que podem ser transmitidas através desse momento bacana da vida de cada pessoa. Olá, doutora Daniela, tudo bom? Prazer. Prazer é meu, bem-vindo ao Revista, viu? Obrigada a você. Tem um alerta muito importante que a gente deve fazer mesmo, né? As pessoas estão tão despreocupadas nesse momento, achando que realmente tudo é festa, e de fato é, as pessoas estão numa festa muito bacana, mas não podem baixar a guarda nesse sentido, né? De jeito nenhum, né? O beijo acaba sendo um momento de prazer, de troca de carinho, de ternura, mas também de troca de fluidos, né? Troca de saliva, troca de vírus, bactérias, fungos, então tem que tomar cuidado mesmo. Um momento tão íntimo, né? Pode me chamar de antiquado o que for, mas eu nunca concordei com essas meninas que saem na rua falando que vão beijar 50 numa noite. Desculpa, não consigo concordar, não acho isso legal. Mas para quem vai fazer isso, tem que atentar para a quantidade de pessoas e pro tipo de pessoa. A gente consegue perceber alguma coisa nas pessoas antes mesmo de beijar? Na verdade, assim, as doenças transmitidas pelo beijo não estão escritas, né, na testa, estou doente. Mas a pessoa, ela pode, num contato inicial, observar. Tentar observar se a pessoa apresenta alguma lesão na boca, o hálito, se ela apresenta algum sinal de sangramento. A herpes, por exemplo, a gente consegue perceber. Com certeza. É a única que vem escrito na testa, é a herpes. Se a pessoa está com a lesão do lado de fora, consegue se ver facilmente. A própria herpes, o sapinho, né, o conhecido sapinho, que é aquela lesão branquinha no canto da boca. Sangramento, observar se a pessoa tem todos os dentes, como que é a saúde bucal, como que é o hálito dessa pessoa, se ela tem sinais de tártaro, cárie. A herpes só é transmitida quando a lesão está presente na boca? Então, na verdade, a herpes, a tipo 1, né, nós temos a herpes tipo 1, que é aquela que acomete a região oral, a herpes tipo 2, que acomete a região genital, e um outro tipo de herpes que dá mais em imunocomprometidos. A tipo 1, ela normalmente é transmissível quando a pessoa tem aquelas bolhas que se rompem, aquela secreção pode transmitir, porque ela é riquíssima no vírus. A gente herpes. pode dizer que o vírus está ativo na Exatamente. pessoa. Mas o que a gente sabe é que essa doença ela não tem cura, a pessoa ela vai ficar com esse vírus dentro dela. Vai carregar a vida toda. A vida toda, e momentos de estresse, momentos onde tem uma diminuição da imunidade, vai reativar. Então é importante, lesão, ficar de olho, mas a pessoa ela vai carregar esse vírus com ela. Existe uma doença chamada doença do beijo, que é conhecida como doença do beijo? Sim, né? Coisa de vovó, a doença do beijo. Vai pegar sapinho. Na verdade, assim, a doença do beijo e o sapinho são coisas diferentes. O sapinho é a cândida, na verdade é aquela branquinha, que é um fungo. A doença que do também beijo, é transmitida pelo beijo. Também. E até, na verdade, a gente fala muito beijo, mas até objetos contaminados. No carnaval é muito comum, a pessoa está tomando uma bebida aqui, a outra vai lá dar um golinho, trocou saliva. Compartilhou. Aí vai lá, fuma um cigarro, a outra vai lá e fuma o mesmo cigarro. Compartilhou. Também então, assim, na verdade, não é só o beijo, é a troca da saliva, a troca deste fluido, né? O sapinho seria fungo, seria cândida, e a doença do beijo, na verdade, é um vírus, é o Epstein-Barr vírus. Essa também é transmitida pela saliva, também é uma doença que a pessoa acaba carregando, né? E que dá um quadro muito mais sistêmico, né? O que é bem característico, além da febre, do mal-estar, da gripe, são os gânglios. Os gânglios, a pessoa começa a sentir muita dor no pescoço, os gânglios aumentam, as famosas ínguas. Então, observar se é um quadro gripal que está se estendendo, a pessoa não está melhorando, está mexendo com o estado geral, procurar um serviço médico, porque pode ser a doença do beijo. A mononucleose também pode ser transmitida através do beijo. Essa doença. A doença do beijo é a mononucleose. Exatamente. É a mesma tem doença. algum grau de gravidade que a gente pode se preocupar? Na verdade... Ou ela se assemelha muito a uma virose, a uma gripe? A mononucleose, ela acaba cometendo principalmente as vias aéreas, mas quando o vírus entra em contato com a corrente sanguínea, ele pode se alojar no fígado e no baço. E o grande problema disso é quando o paciente tem um baço grande, um fígado grande, e ele precisa de repouso. Porque se ele sofrer qualquer tipo de trauma, pode romper esse baço. Então, uma coisa que é muito simples pode se tornar grave. Pode agravar. Exatamente. Então, é uma coisa tranquila, que a grande maioria das pessoas tem o contato na infância, mas nessa faixa de adulto pode ser mais complicada. A meningite também pode ser transmitida pelo beijo? Com certeza. A gente tem as meningites virais e as bacterianas, né? As virais podem ser transmitidas pelo beijo, e as bacterianas também, que dão um quadro muito mais grave, um quadro inclusive com risco de morte, né? Você falou do mau hálito, que é uma coisa que realmente, às vezes,
o hálito da pessoa, quando ela está fumando, quando está bebendo, fica ali meio camuflado, né? O hálito verdadeiro da pessoa, a gente sente mais o álcool e tudo mais. Mas se a pessoa perceber que tem mau hálito, que tipo de doença que essa pessoa pode ter? Além, claro, de repente uma higiene bucal não muito completa, alguma situação na boca, como uma cárie, pode de repente ser uma doença também do estômago? Na verdade, assim, algumas faringites estão relacionadas com mau hálito. Então, aquelas pessoas que têm infecções bacterianas, amidalites, pode dar um odor característico. A má higiene bucal pode causar mau hálito. E doença do refluxo. A doença do refluxo gastroesofágico também é uma causadora de mau hálito. Mas quando eu digo observar o hálito da pessoa, é só para você ter uma ideia do grau de higiene que muitas vezes aquela pessoa tem. E se você for beijar, uma das teorias que a cárie, que é causada por um streptococcus, pode ter como porta de entrada essa troca de saliva. Então, se você imaginar que é uma pessoa que não tem uma boa higiene, provavelmente tem cárie, tem placa, tem tártaro, ela pode estar contaminada e transmitir para você. Aquela bactéria que também, muitas vezes, um dos sintomas é o mau hálito, que é a H. pylori, pode ser transmitida através do beijo ou não? Sim, pode. Pode. Então, lembra, o beijo também causa gastrite, pode causar úlcera, né? Então, o problema não é só aqui, o problema vai além. Tem pergunta de telespectador para você. A Antônia está perguntando o seguinte: o álcool que muitas vezes a pessoa está ingerindo, ou até mesmo que está no copo, em que a pessoa está utilizando e compartilhando, o álcool da cerveja ou, enfim, da bebida que está ali dentro, pode matar esse vírus ou essa bactéria, ou precisa de uma concentração muito maior de álcool para isso? Não, de jeito nenhum, não pode matar. Na verdade, assim, o álcool, ele tem o poder bactericida, principalmente o álcool concentrado que a gente acaba usando em gel, tudo, mas o álcool da bebida alcoólica, de longe, não consegue atingir a concentração para matar as bactérias, os vírus. Nem as bebidas mais fortes, como uma aguardente, coisas assim? Não, seria bom, né? O último é o agradável. Porque a concentração é alta, mais de 50% de álcool, mas não chega a matar, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, longe, você que estava pensando em, vou beber, que assim não dá nada, não sei o que, dá. E se compartilhar, então, com o amigo, pior ainda. Pior ainda, gente. Vamos ficar atentos, sim, né? Dá pra liberar, mas nem tanto. Vamos fazer o seguinte, mostra pra mim, eu tô vendo que você trouxe aqui alguns modelinhos, como é que se formam essas lesões e como é que a gente pode, de repente, perceber na boca de uma pessoa que você tem intenção de beijar, alguma Na verdade, eu acho que o mais comum, que a gente acaba tendo muito contato, é o herpes, né? O herpes é uma doença que atinge grande parte das pessoas, e o que eu acho que eu gostaria que as pessoas tentassem observar é principalmente nessa região aqui na minha boca, ela não tem o lábio, mas imaginar que aqui seja o lábio. Então, nessa transição da mucosa, você vê aquelas lesões avermelhadas, se ela já tiver crostas, ou a própria bolinha, aquelas bolinhas de água em cima de uma placa avermelhada. Essa é típica do herpes, tá? A outra bem comum, a gente tem, que é o sapinho, a monilíase, que a gente acha que só tem em criança, em bebês, e na verdade o adulto pode ter, seria nesse cantinho. Então, bem no cantinho, nesse ângulo que a gente fala, eu não vou conseguir demonstrar isso aqui. Mas bem aqui na junção do lábio superior com o inferior, é isso? Isso, normalmente é o que a gente chama de queilite. Então fica o acúmulo de uma plaquinha branca, mas que também pode acometer a língua, que pode acometer a parte mais interna da boca. Então lembrar de que as pessoas, ao beijar, olhar no rosto, né, ter um primeiro contato e ver se a pessoa tem alguma lesão, ou troca o parceiro. Faz um exame ali, rapidinho, na hora. Ou repensa, né? Deixa um olho mais... Não bebe tanto, porque a gente sabe que o critério de quem bebe cai bastante. O critério de seleção acaba diminuindo e aí você não vai conseguir ficar muito atento a esses detalhes que são muito importantes, viu, claro, gente? E outra coisa, assim, observar de certa maneira a saúde bucal. Será que essa pessoa tem todos os dentes na boca? Tem sinais de cárie, por exemplo? Que é uma coisa que pode... Gengivite a gente também consegue perceber. Se a gengiva está muito vermelha, inchada. Sinais de sangramento na gengiva, a própria afta, observar como que é o grau de higiene desta pessoa, né? Ela pode disfarçar com bala, tudo, mas a gente consegue observar como que é uma higiene dessa pessoa. Agora, vamos supor que a pessoa que está saindo com o objetivo de beijar muito, vai olhar direitinho, né, para essas pessoas, observar melhor e tudo mais, e também está preocupada em não transmitir nada. Ela quer fazer uma profilaxia legal antes de sair de casa, vamos eliminar aí o risco, vamos diminuir o número de bactérias de repente. Tem como fazer isso? Na verdade, eu acho assim, a pessoa ela tem que sair com uma conscientização do que pode acontecer. Então, é uma pessoa tentar manter uma saúde bucal, então... É lavar, assim, escovar os dentes direitinho, usar o fio dental, usar enxaguatórios, procurar o seu dentista regularmente. Mas eu acredito que,
se cuidar para que a imunidade não caia. Então, manter uma boa hidratação, manter uma alimentação saudável, na medida do possível, tentar manter uma qualidade de sono para que a imunidade se mantenha e, principalmente, coisas que a gente consegue evitar com a vacinação. Então, por exemplo, as hepatites, que também podem ser transmitidas por um beijo, tem vacinação. A gente pode fazer a profilaxia com as vacinações. A meningite, que é uma doença tão grave... A hepatite já não dá mais tempo, precisaria de umas 2 semanas. Exato. Não, meses, na verdade. Meses, é? A hepatite B até meses, né? Porque são algumas doses com intervalos de meses. Mas assim, tentar, à medida do possível, manter uma saúde adequada, uma boa alimentação, para que a imunidade não caia. E, claro, não abusar, né? O carnaval é uma grande festa, mas pensar que o ano está começando. É melhor curtir o carnaval, assim, pensando consciente, para ter o ano inteiro pela frente com saúde. Falou tudo, doutora. E utilizando sempre ela que não pode faltar, ainda mais quando a gente fala de carnaval, as camisinhas coloridas, animadas, alegres, divertidas, estão aqui para lembrar também sobre isso, né, doutora? Então, assim, nunca é demais, gente. Lembrar que o beijo, às vezes, é o primeiro passo para uma relação sexual. Claro. Então, o que é importante? Você sempre ter próximo, né? Uma camisinha, leva no bolso, na carteira. Atenção para que ela não esteja vencida, sempre cuidado com, né? Na hora de abrir, evitar dente, objetos pontiagudos que pode danificar, né? E lembrar da utilização da camisinha, que eu acho que nunca é demais, né? Você sempre introduzir quando o pênis já estiver ereto, você sempre deixar essa parte superior, que é o lugar onde vai ser acumulado o esperma, e aí descendo a camisinha, então, da ponta do pênis até a base, né? Deixando sempre essa parte de ar, apertando para retirar o excesso de ar e deixar o espaço para que se acumule o esperma e ela não acabe rompendo durante o ato sexual. Tá bom? Olha, lembrando que beijar é muito bom, a gente sabe disso, né? Libera endorfina, tem um monte de coisa bacana, a gente trabalha a musculatura, olha aqui, ó. Um beijo bem dado movimenta aí 29 músculos. É muita coisa, né? Exercício físico. Olha, pode queimar em média 12 calorias, aquele beijo, sabe? Bem dado mesmo, quer dizer, tem bastante coisa legal. Essas são as desvantagens que a gente falou, tem que ficar atentas a elas sim, porque em apenas um beijo de 10 segundos, tem uma transferência aí de 80 milhões, até me arrepio de falar, 80 milhões de bactérias. E não só bactérias, né? Vírus, fungos, é muita coisa. Pois é, vamos se cuidar, né, gente? Nunca é demais. Doutora Daniele Romagnoli, Clínica Geral Endocrinologista, eu agradeço a sua presença aqui no Revista da Cidade. É um prazer. O pessoal faz contato com você através das redes sociais também? Também, eu tenho no Facebook, pode me chamar, pode me convidar e a gente esclarece as dúvidas. Tá certo, muito obrigada, minha querida. Ótimo carnaval pra você também, Pra vocês também. Obrigada, até uma próxima. Com saúde, sem dúvida nenhuma. Gente, saúde realmente nunca é demais. As nossas dicas aqui, olha, ouvidos atentos realmente, porque, claro, a gente precisa cuidar dela sempre.